Tá chegando, mas bem baixinho, só chiado tá vindo dele. Escutando mais eu do que ele. Pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, manda uma resposta no chat, se o som já está legal aí. Alguém que está no YouTube, dá um retorno para a gente, por favor, se o som melhorou. Teste. Opa, chegou. Já chegou. Ok. Chegou no YouTube perfeito. Ok, gente, boa noite, graça e paz. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Segunda-feira, chovendo aqui no Distrito Federal, pelo menos aqui no Núcleo Bandeirante. Está chovendo nesse Brasil todo, né? Açude transbordando no Nordeste. Que venham as águas de março, que venham as águas de abril. Que Deus nos abençoe e nos dê graça nesse tempo aí, tá bom? Eu queria convidar você primeiro a uma oração, depois eu vou explicar esse meu novo visual aqui. Senhor, muito obrigado por nós estarmos reunidos, juntos e longe. Obrigado por esta oportunidade de conversarmos acerca da nossa vida em Cristo, da vida de Cristo em nós. Quero te agradecer também pelo André, pelo Batata e pelo Irion, que estão aqui na técnica nos ajudando. Te agradecer pelas muitas pessoas que estão aí trabalhando agora, viabilizando tecnologia, internet, energia, segurança, saúde, transporte. Tanta gente aí, ó Deus, de alguma forma contribuindo para que a vida siga o mais normal possível. E nós aqui vamos sendo igreja de formas alternativas, agradecidos também pela tua bondade, pela tua misericórdia conosco. Dá-nos a tua presença esta noite, mais uma vez, a iluminação do teu Espírito Santo, que a gente tenha alegria, interação e comunhão mesmo, comunhão na fé, comunhão, ó Deus, ao redor da tua palavra, que nos aproximemos com amor do Evangelho de Jesus Cristo e nos espelhemos cada vez mais nele, para vivermos de acordo com sua vontade soberana. Graças te damos, te louvamos e rogamos teu favor nele. Amém. Gente, eu acabei de receber uma informação aí, um decreto do governador do Distrito Federal, publicado hoje, que já entra em vigor, com algumas condições para que os templos sejam reabertos, condições bastante severas e bastante austeras. Então eu digo a vocês aí que tem um pouco de calma, vai circular a informação que está autorizado a abrir igreja, mas a gente vai precisar estudar bem como fazer isso, tá bem? É um decreto publicado que restringe o acesso de crianças até 10 anos, restringe o acesso de pessoas com mais de 60 anos, ou que tem algum tipo de pertence ao grupo de risco. Então imagine aí que nós vamos ter que ter certeza que não tem nenhum diabético entre nós, que não tem nenhum hipertenso entre nós, não tem ninguém fazendo quimioterapia ou com a sua imunidade baixa. Enfim, nós vamos ter que ter diversos cuidados, quase que fazer um questionário para saber quem é que pode, quem que não pode frequentar a igreja, desde que tenha a partir de 11 anos até 59 anos, não é? E mesmo assim é uma restrição de lotação, para 1/3 apenas do espaço do templo, que no nosso caso aqui vai ser em torno de 160 pessoas, 170, e também nós teremos que manter um distanciamento mínimo de 4 metros em cada lado. Então, é meio complicado a gente planejar isso aí, vamos ver como é que nós vamos fazer, tá bom? Então, orem, porque vai reabrir, mas em que condições a gente ainda não sabe, então vamos pensar um pouquinho nisso, a gente volta a falar durante a semana. O decreto está fresquinho, acabou de ser publicado, e já está circulando aí nas mídias sociais, tá bom? Esse meu visual é o seguinte, dia 8 de abril eu completei 57 anos, foi exatamente a idade com que meu pai faleceu. Eu me casei em setembro de 85, meu pai faleceu em janeiro de 86, então meu pai participou do meu casamento, as últimas fotos do meu pai são as fotos do meu casamento, mas meu pai não conheceu os meus filhos nasceram depois, Rubem e Amanda, 1 ano depois de casado veio Rubem, em outubro, depois de 2 anos mais Amanda, então meu pai não conheceu meus filhos. E de vez em quando eu tenho saudade do meu pai, não é? E hoje eu estava desejoso aí de tirar meu cavanhaque, porque vai funcionar agora essa lei que a gente tem que circular só com máscaras,
E usar máscara já é incômodo, com cavanhaque e bigode mais ainda. Mas antes de tirar o bigode, eu tirei o cavanhaque, e antes de tirar o bigode, eu resolvi fazer essa aula aqui, filmar, registrar esse momento, mas para brincar com meus irmãos, com as minhas sobrinhas, com as minhas cunhadas, meus sobrinhos, e até com a Tânia, minha esposa, né? Porque eu, de fato, estou meio parecido com meu pai. Eu aos 57 anos, estou parecido com meu pai. Então, isso aqui é só uma brincadeira com os meus irmãos, e a Tânia disse que se eu não tirar o bigode, eu vou dormir na sala. Então, provavelmente, são só essas 2 horas que eu vou ficar com esse bigode aqui na cara, mas é uma diversãozinha, uma brincadeira de família, e uma homenagem que eu faço ao meu pai, nesse dia que eu tenho saudade dele. Não é? E também hoje, dia 20 de abril, é a data de aniversário do pastor Enéas Tonini. Se ele estivesse entre nós hoje, ele completaria 106 anos. Mas ele faleceu já há 5 anos com 101. E o pastor Enéas foi um segundo pai, ou um terceiro pai. Eu tive alguns pais ao longo da caminhada, não foram poucas pessoas que eu fui abençoado com a paternidade. Mas o pastor Enéas também alguns pais ao longo da minha vida ministerial, na minha vida eclesiástica, entre os batistas nacionais. Fui abençoado, muito importante, com a paternidade. Eu quero aqui reconhecer também os pais dia de hoje, da minha ministerial, na minha vida eclesiástica, o valor que teve a sou do pastor Enéas, abençoado, muito importante, com a paternidade. Eu quero aqui reconhecer também os pais dia de hoje, da minha ministerial, na minha vida eclesiástica, o valor que teve a atravessou diversos muito importante, com a paternidade. Eu quero aqui reconhecer a importância que ele teve no conselho da minha ministerial, São Paulo, o valor que teve a atravessou diversos muito importante, com a paternidade. Quero aqui reconhecer a importância que teve o valor que teve para nós lá, e permanece uma memória saudosa, uma referência para nós em termos de ética, de comprometimento, de seriedade, e de vida simples também. Era uma pessoa extremamente simples, de hábitos curiosamente simples, mas ao mesmo tempo bastante disciplinados. Então, a minha homenagem também àquele que nós carinhosamente chamamos de Papa, tá bom? Então, hoje eu estou aqui homenageando meu pai biológico, seu Oswaldo da Silva, e também agradecendo a Deus pela vida do pastor Enéas Tonini, tá bom? O tema que eu decidi conversar hoje com vocês é sobre os evangelhos. E eu quero fazer uma... série. Antes de eu entrar no tema de hoje, por favor, vocês que estão aí no Instagram, mande coraçõezinhos, segure com seu dedinho aí no coração, até disparar uma chuva de corações. Isso aí é importante para que a rede social, para que a inteligência artificial descubra que estamos com bom resultado e ele transmita para as outras pessoas que são nossos seguidores, tá bem? A mesma coisa vale para o Facebook. É importante vocês curtirem, quem quiser também compartilhar, você pode compartilhar com seus amigos para que amplie a nossa abrangência. E vocês que estão no YouTube, você fecha o chat e curte, tá bem? Se você quiser fazer isso no final, esperar a primeira aula para depois decidir, mas não deixe de sair, não saia sem primeiro mandar um feedback para a gente. Se você gostou, se você não gostou, tá bem? Ou mandar uma mensagem. Toda interação é importante para nós, porque a inteligência artificial que comanda essas redes sociais, ela interage também. À medida que você participa, ela entende que a nossa transmissão está sendo bem vista e ela compartilha com mais pessoas. Então, nos ajude aí, por favor, curtindo e mandando sua mensagem. Não deixe também de mandar sua pergunta, tá bem? Hoje eu vou me disciplinar um pouquinho mais, fazer mais pausas para que as perguntas cheguem junto com o desenvolvimento do tema. Eu vou fazer uma série de estudos. Eu acho que deu uma reação muito boa quando eu expliquei no videozinho sobre os Salmos como é que funciona essa questão do Salmo. Não é? Muita gente lê a Bíblia, como eu disse nesses nossos últimos encontros, mas não entende a Bíblia. Então eu quero trabalhar umas semanas aí com vocês essa ideia de o espírito do texto, mas é o espírito com letra minúscula. É a ideia de por que esse texto foi escrito, como esse texto foi escrito,
Que texto é esse? E quando eu falo texto, eu estou dizendo de um livro bíblico, tá bem? A gente costuma dizer que a Bíblia é obra do Espírito Santo. Então tem o texto do Espírito. O Espírito Santo inspirou esse texto. Mas eu gostaria de que a gente fizesse um trocadilho, e cada fração desse texto, cada parte desse texto, a gente fala que a Bíblia é uma grande biblioteca, é uma estante cheia de livros. E em cada livro, em cada prateleira, você tem determinado tipo de livro, não é? Então, cada livro tem um espírito, cada livro tem um estilo, cada livro tem uma motivação, e é sobre isso que eu vou falar com vocês. E eu vou começar pelos evangelhos, que são os textos mais lidos por nós que somos cristãos, e eu diria que são os textos prioritários. Nós, de todos os textos da Escritura, aquele que nós mais devemos ter familiaridade é exatamente os evangelhos. De vez em quando alguém diz para um novo convertido, começa lendo o Evangelho de João, na doce ilusão de que o Evangelho de João é o texto mais fácil. Muito pelo contrário, o Evangelho de João é, dos 4 evangelhos, o mais profundo, o mais difícil de ser entendido. Então a gente vai começar naquilo que é a lógica do mais simples para o mais difícil, tá bom? Hoje eu queria conversar com vocês sobre os 3 evangelhos sinóticos, os evangelhos que têm a mesma ótica. A palavra sim, ótico, é uma palavra grega, sim é o mesmo, ótica, visão, e eu costumo de vez em quando lembrar que na catedral aqui de Brasília, a Catedral Ecumênica de Brasília, nós temos as 4 estátuas dos evangelistas colocadas na entrada. Se você olhar a foto da Catedral de Brasília, você vai ver 4 altas estátuas de bronze, com mais ou menos 3 metros de altura, e 3 delas olham numa direção, a outra olha na direção oposta. As 3 que olham na mesma ótica, Marcos, Mateus e Lucas, a que olha na direção oposta, representa o Evangelho de João. Então nós temos 3 evangelhos que observam a história e obra de Jesus por uma mesma ótica, e um evangelho que é distinto, que nós chamamos de 4º evangelho. Hoje o nosso assunto sobre os 3 evangelhos sinóticos. São parecidos, mas não são iguais, ok? E, se fosse para começar uma leitura, eu sugeriria a você, comece pelo Evangelho de Marcos, depois leia o Evangelho de Lucas, depois leia o Evangelho de Mateus. Essa seria a ordem que eu recomendaria para os cristãos gentios, né? Se você fosse um judeu convertido ao cristianismo, eu diria, comece por Marcos, vá para Mateus, depois vá para Lucas. Mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Então a gente pode ler sempre, ler muito, e é uma boa forma de aprender. Sugiro a vocês também que na leitura dos evangelhos não fiquem presos a ler capítulo 1, 2, 3. Não. Você tem que aprender a identificar no texto as divisões do texto, as divisões maiores. Então, por exemplo, o Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7. É melhor você ler o Sermão do Monte de uma tocada só, não é? Então você lê de 1, 2, 3 e 4. Lê os 4 primeiros capítulos de Mateus, por exemplo. Depois você lê apenas 3 capítulos, mas você lê o Sermão do Monte inteiro. É uma forma pedagógica de você ir discernindo os blocos em que o Evangelho está escrito. Nós temos as famosas parábolas do capítulo 13. Então, de vez em quando, a gente precisa aprender a se desprender de capítulo e versículo e ler o texto de uma forma mais abrangente. Você identifica, na verdade, o bloco que o autor pretendeu fazer. Tá bom? Se você tiver alguma pergunta, alguma interação, vai mandando rapidinho para a gente poder não demorar muito em responder, ok? Vamos lá. Vamos ao primeiro slide. Está um pouquinho de chuva lá fora, viu, gente? Aí a internet está dando uma variada. Tá. Às vezes diminui a qualidade, aumenta. Ó, o pessoal do YouTube, tenham paciência, é a chuva que está fazendo a internet variar bastante aqui, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro slide tem a seguinte informação: como foram escritos os evangelhos? O evangelho, na verdade, é um estilo literário original. Não havia nenhum tipo de
texto parecido com os evangelhos antes deles. Nenhuma outra religião, mesmo dentro do judaísmo, não só os livros canônicos, mas os livros não canônicos que já existiam no judaísmo, nada é parecido com os evangelhos. O estilo literário evangelho é algo inovador, tá bem? Nasce exatamente por uma providência de Deus, vamos dizer assim, com o objetivo de contar a história de Jesus. E por que foi necessário criar um novo estilo literário? É porque Jesus não é uma pessoa comum. Então, se você faz assim, o Evangelho é uma biografia, não é. Porque não é simplesmente uma biografia. As biografias não trariam os discursos. As biografias necessariamente não trazem essa combinação de narrativas, de histórias, com textos do Antigo Testamento que corroboram a narrativa, com comparações com outros personagens, não é? É um estilo diferente. A combinação de elementos que há nos evangelhos é por causa da diversidade que há na pessoa de Jesus. Jesus não é um homem simples. Jesus não teve uma vida comum. Então foi preciso inventar uma coisa diferente, algo sui generis, para relatar, para retratar, para comunicar o que foi a vida de Jesus de Nazaré, tá bem? Então os evangelhos, eles combinam as narrativas com os ensinos de Jesus, com as opiniões dos seus antagonistas, com as opiniões dos seus apóstolos, e é muito interessante a gente aprender a ler os evangelhos com essa riqueza de detalhes que eles nos apresentam, ok? Mas então, o que são os evangelhos? Como é que eles foram feitos? Eles são uma compilação das tradições orais. Os evangelhos vão ser escritos mais ou menos a partir do ano... Depende, né? Tem gente que diz que é a partir do ano 50, 55... Tem gente que diz que os evangelhos são uma obra bastante posterior. Nós vamos trabalhar aqui com a ideia de que os evangelhos foram escritos mais ou menos a partir do ano 55, o evangelho de Marcos, e lá pelo ano 60 vai circular o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas. Vamos ter mais ou menos isso como uma base, tá bom? E para nós, os evangelhos podem ser o resultado das tradições orais. Muita gente contava a respeito de Jesus. Como diz Lucas no começo do seu evangelho, ele escreve a alguém identificado como teólogo. Então, ele diz lá no começo do seu evangelho que ele fez uma acurada investigação e fez um relato ordenado das coisas que aconteceram. Então, Lucas teria feito uma pesquisa de campo. Ouviu muitas pessoas, ouviu muitas narrativas e resolveu transformar aquelas tradições orais, aquelas coisas que eram passadas pessoa a pessoa, pelas testemunhas oculares e auriculares da vida e obra de Jesus. Então, Lucas fez um relato ordenado, ok? Essa é a mesma lógica que está em Marcos e que está em Mateus, um relato ordenado da vida e obra de Jesus. Mas será que os evangelhos são apenas uma compilação, transformar em texto aquilo que era transmissão oral? Uma outra possibilidade, que alguns colocaram no passado, é uma interdependência mútua, ou seja, que os evangelistas escreveram livremente, cada um escreveu o seu, mas um conhecendo um pouco o outro, de modo que os textos foram colaborativos, vamos dizer assim. Essa teoria não se sustentou por muito tempo, e hoje existe uma hipótese que é mais defendida pelos especialistas em Bíblia, não é? É a hipótese documentária. Que nós temos, na verdade, nos evangelhos, um trabalho de redator. Existia a tradição oral? Sim. Existia o testemunho daquelas pessoas que viram, ouviram
e que não podiam se calar diante daquilo que presenciaram. Então, há tradição oral nos evangelhos? Há. Mas há também a compilação de documentos escritos que já circulavam. Então, os evangelistas fizeram a opção por determinados textos, por determinadas coleções de pequenos documentos, e conferindo com as testemunhas, isso aqui aconteceu mesmo? Foi isso? Foi assim mesmo? Então, eles tiveram mais confiança naqueles pequenos textos que estavam circulando e transformaram isso num livro maior. Então, uma hipótese documentária, que os evangelhos, na verdade, são uma compilação de documentos. Talvez vocês se lembrem que eu falei isso de Provérbios a semana passada, não é? Que Provérbios é uma coletânea de textos. Falei isso também de Jó. Jó é uma coletânea de textos. Uma parte em prosa, uma parte em diálogos, uma parte em monólogos, não é? E finalizando com outra parte em prosa. Então a Bíblia já tem algumas coletâneas. Nós temos coletâneas em certos livros proféticos. O livro do profeta Isaías é uma coletânea de diferentes profetas que proclamaram a palavra de Deus em Jerusalém, mas estão reunidas em um único livro. Mas é uma obra de muitos profetas, ou de alguns profetas. Se a gente considerar também o Pentateuco, se a gente considerar os livros históricos, nós vamos perceber que há uma interação de um texto principal com outros textos menores que são anexados. Então, o próprio Antigo Testamento já usou muito esse recurso da reunião de textos menores para a compilação de um texto maior. Os Salmos. Os Salmos é a maior coletânea que nós temos. Não é? Nem todo salmo é de Davi. O pessoal tem mania de falar Salmo de Davi. Nem todo salmo é de Davi. Mas os salmos são coletâneas de diferentes autores. Então, essa é a regra na Bíblia, não é a exceção. Então, a gente dizer que os evangelhos é uma reunião de documentos, nós estamos mais ou menos reafirmando que os evangelistas seguiram a mesma lógica que alguns livros do Antigo Testamento. Tá bom? Se você tem alguma pergunta nessa aí, aproveita agora, clica aí um pouquinho. E aí, rapaz, quem é que tá conectado? Fala para mim aí quem é que já entrou no Facebook, para quem nós temos que mandar saudações e abraços, enquanto as perguntas vão chegando aqui para nós. Vamos começar aqui. YouTube, No Jorge YouTube. Melo, Maciel Bassani, Antônio Marcelino, Uiara Melo, Ruth Moura, Lorena Queiroz, Maristela Moraes, Adélio Oliveira, mamãe, um beijo. É isso aí. Silas Vilarins, acompanhando de Floripa. Opa, o Silas está lá em Floripa. Marta Maria Martins Paz do Santo. Opa, dona Marta, esposa do Ayrton. Ayrton também. Delvânia Nogueira, Neuza Barros, enfim. Neuzinha, se recuperando em casa, Abirã graças a Deus. Rodrigues da Silva. E aí? Vamos lá, vamos pro Facebook. Bem-vindo, gente. Deus abençoe vocês. Zé Guerreiro está aqui em todas. Guerreiro está lá do outro lado do mundo, no Timor-Leste, às 8 horas da manhã. Ernestina Maciel, Emanuela da Hora, abraços do Rio de Janeiro. E Saudades, aí, pastor, Morena, Deus te professor. abençoe. Esse namoro vai virar casamento. Vamos lá. Ai, Manu, O Irlanda, eita, tá rodando. o Irlanda, Aqui. irmã da Uiara. Sheila Nunes, Jonatas Parreira, Sônia Fernandes, Valdir Ornelas, Seu Valdir, muita gente. Alan Pietrani, alguma pergunta? e aí? Se tiver, manda aí, pessoal. Manda porque vai pergunta, passar gente. pro próximo tópico. Alan, Deus te abençoe. Abraço na esposa e nos filhos aí. Pro O Rubem, meu filho. Instagram, né? Aí, ó. Rubem, isso aqui é o mais perto que você vai ver do seu avô, que você não conheceu, tá? Eu sou a coisa mais parecida com ele. Uma primeira pergunta aqui. Por que o Evangelho de João é tão diferente dos outros três? Algumas pessoas até dizem que não é Evangelho. O Evangelho de João é bem distinto porque foi escrito, talvez, 25 a 30 anos depois dos outros.
Vamos por 20 anos, vai de 20 a 30 anos. Então, como os outros evangelhos já tinham circulado muito, João escreveu um texto completando as lacunas dos evangelhos sinóticos. O conteúdo de João é quase todo original. Ele é muito diferente por causa disso. João escreveu aquilo que só ele sabia. Eu gosto particularmente do Evangelho de João, de destacar os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, que acontecem na noite em que Jesus foi traído. É uma narrativa muito própria. O 18 e o 19, o julgamento de Jesus, também tem certa exclusividade, muita coisa ali é diferente dos outros evangelhos, o julgamento de Pilatos. E, por fim, o relato da ressurreição também é bem diferente, porque João conta coisas que os outros não contaram. A ressurreição de Lázaro. Enfim, ele preenche as lacunas que os outros deixaram. André, quem está aí no Insta para a gente mandar a saudação? O pastor Antônio Lima está pedindo para mandar um abraço para a esposa. Antônio Lima, hoje é aniversário da Márcia Evangelista. Márcia, Deus te abençoe. O marido mandou mandar um abraço, mas deixa eu mandar um beijo então. Deus te abençoe, Márcia. Antônio, você entrega. Não, ok. Tudo bem? Então tá, sem perguntas, vamos caminhar um pouquinho mais. Meus amigos pastores podem interagir aí, mandar complementos também, se vocês entenderem. Não só os pastores, né? A turma aí que manja de Bíblia, vamos completar. Vamos lá, o segundo slide. Não é? Como é que hoje é mais aceita a teoria documentária? Como é que se estabeleceram os evangelhos? O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. E é aceito normalmente que Marcos escreveu tendo um apóstolo como retaguarda. E essa retaguarda fiel seria o apóstolo Pedro. Por que nós dizemos isso? Algumas coisas. Quem é Marcos? João Marcos é possivelmente, aquele jovem que está apenas enrolado num lençol quando Jesus é morto. E ele sai à rua, não é, para ver o que está acontecendo. João Marcos é o primo de Barnabé, que vai viajar com Paulo e Barnabé na primeira viagem, vai desistir no meio do caminho, quando eles ainda estão em Chipre, e por isso, depois ele será apenas companheiro de Barnabé e não mais companheiro de Paulo, porque ele foi o motivo da cisão entre eles na segunda viagem missionária. Esse João Marcos passou a ser um ajudante de Pedro. Depois de viajar com Barnabé, nós não temos relatos sobre isso, Atos dos Apóstolos silencia, diz apenas que eles fizeram uma viagem, mas não dá detalhes. Depois disso, ele passou a estar com Pedro. Lembrando que Barnabé e Pedro, de certa forma, fazem um caminho do meio entre a igreja gentílica de Paulo e a igreja judaica de Tiago. Nós temos uma igreja que é meio gentílica e meio judaica, que é a igreja de Pedro e a igreja de Barnabé. Barnabé foi mandado por Jerusalém para cuidar da igreja de Antioquia e ele trouxe Paulo. Então Barnabé é um homem de confiança da igreja de Jerusalém. E é por isso que ele tem um pezinho em Jerusalém, assim como Pedro, a quem foi confiado o ministério da circuncisão. Pedro é um chefe, né? Mas enquanto Tiago está baseado em Jerusalém, Pedro e Barnabé viajam. Então as igrejas gentílicas e judaicas, essas igrejas híbridas, devem muito a Pedro e Barnabé. Enquanto Paulo, ele se esforça para estabelecer igrejas de cultura majoritariamente gentílica. Esse é assunto para outra análise, talvez em Atos, talvez na carta aos Gálatas, quando chegar a época a gente trata disso. Né? Mas então, Marcos é esse homem de confiança de Pedro na velhice. E Marcos provavelmente reúne textos, reúne informações, e é possível que, ou a partir de Roma, onde Pedro morre, depende da data que a gente escolhe, né? Se a gente entender o evangelho mais tardio, Marcos pode ter escrito o evangelho em Roma. Se a gente entende um evangelho mais precoce, mais cedo, Marcos pode ter pensado escrever um evangelho para Roma. Mas nós não temos que necessariamente linkar Marcos com Roma.
mais importante é a gente linkar Marcos com Pedro. Ele é a fonte primária. Uma prova no texto é a narrativa de Marcos, quando envolve Pedro, é sempre mais discreta. Eu uso duas narrativas que são conclusivas sobre isso. Aquela que Jesus anda sobre as águas. Na narrativa de Marcos, só Jesus anda sobre as águas. Na narrativa dos outros sinóticos, Pedro também anda sobre as águas. Por que Marcos omitiu essa informação? Porque Pedro não deixou eu contar. Ah, mas Pedro não deixou contar porque ele afundou no final? Não, não é porque ele afundou, é porque ele conseguiu andar. Você conhece alguém que andou sobre as águas, além de Pedro? Só Jesus. Então, o cara não é pouca coisa, né? E Pedro baixou sua bola e não deixou Marcos contar que ele também andou sobre as águas. E Pedro também não deixou que Marcos contasse a resposta de Jesus à declaração messiânica. Quando Jesus pergunta, o que dizem os outros? Ah, és um profeta, és Jeremias, és João Batista, e vocês o que dizem? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E em Marcos a história passa aí. Corta aí, e ele fala, não contem isso para os outros. Nos outros evangelhos, principalmente Mateus capítulo 16. Bendito é você, Simão, filho de Jonas, ou filho de João. Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu também te digo, você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É uma declaração imensa sobre a importância de Pedro no colégio apostólico, que em Marcos é simplesmente omitido. Por quê? Porque Pedro não deixou Marcos escrever isso. Então Marcos tem o cuidado, né, de preservar tudo que torna Pedro distinto. E todo bom homem de Deus é humilde. Se ele é um grande homem de Deus, ele é humilde. Se ele não é humilde, ele não é um grande homem de Deus. É um cara famoso, entendeu? Então Pedro, no Evangelho de Marcos, diminui a sua importância na história. É por isso que a gente entende, além da tradição, a história, os pais apostólicos, o pessoal que viveu entre o século II e o século III, eles diziam que Marcos escreveu à luz ou aos pés de Pedro. Então isso tem a ver com a tradição histórica, mas o próprio texto nos dá indicações claras disso. Então a humildade de Pedro no Evangelho de Marcos indica que ele é a fonte, ok? Então, Marcos escreve o primeiro evangelho. Marcos está praticamente contido em Mateus e Lucas. Sinal que Mateus e Lucas leram Marcos. Eles pegaram Marcos como a gente chama de esqueleto. A estrutura da narrativa se orienta a partir de Marcos. Por exemplo, Marcos não tem a narrativa da natividade. Marcos não fala nada do nascimento de Jesus. O ministério de Jesus começa já com João Batista e o batismo no Jordão. Lucas vai incluir uma narrativa a partir da perspectiva de Maria. E Mateus vai incluir uma narrativa na perspectiva de José. Então nós temos duas narrativas diferentes da natividade. Em Mateus vem os sábios do Oriente. Em Lucas nós temos os pastores que estão no campo. E quando a gente monta o presépio, a gente coloca tudo junto. Então, para fechar a narrativa da natividade, nós usamos os três evangelhos. Os três o silêncio de Marcos, a história de Lucas e a história de Mateus. Então, a gente coloca lá os pastores ao redor da criança, na manjedoura, e o pessoal já coloca camelo e os sábios do Oriente, embora eles tenham chegado muito tempo depois, mas é só para demonstrar para vocês como as narrativas se completam, não é? Então, tanto Lucas como Mateus leram Marcos, usaram o Evangelho de Marcos como estrutura básica e enxertaram mais conteúdo. Tudo bem? Ficou claro? Usando o símbolo da matemática, eu costumo dizer que Lucas e Mateus contêm Marcos, ou Marcos está contido em Lucas, Marcos está contido em Mateus, ok? Mas há também uma outra porção
de Mateus e Lucas que são compartilhadas. Pertencem aos dois evangelhos, só que não está em Marcos. Que material é esse que está em Lucas, está em Mateus e não está em Marcos? É alguma coisa diferente, certo? Por não estar em Marcos, é algo que Marcos não conheceu ou decidiu não usar. Por estar em Mateus e por estar em Lucas, significa que era algo que já existia. E tanto Mateus como Lucas usaram. Como a gente não sabe que material é esse, usa-se o nome de fonte. É uma fonte, igual a reportagem, né? Qual é a fonte do repórter? Quem te deu essa informação? Qual é a tua fonte? Então, na língua alemã, a palavra para fonte é Quelle. Por isso, às vezes, você vai encontrar alguns textos teológicos dizendo que, apenas a letra que. O que significa isso? Que é esse documento, que em alemão se chama Quelle, que nós não sabemos nada dele, exceto que ele está contido em Lucas, está contido em Mateus, mas não está contido em Marcos. Então é um documento comum, utilizado por dois evangelistas, ok? E por fim, nós temos o material exclusivo de Lucas e o material exclusivo de Mateus, ok? Essa exclusividade aparece porque Mateus e Lucas usaram Marcos, Mateus e Lucas usaram que, ou Quelle, Mateus e Lucas tiveram acesso a outros materiais, a outras pessoas, a outras entrevistas. Não podemos esquecer que Mateus é uma testemunha ocular. Mateus era um dos 12, ok? E Lucas, o companheiro de viagem de Paulo, que esteve, por exemplo, preso em Cesareia por quase 2 anos. E é possível que nesse tempo de prisão em Cesareia, Lucas tenha aproveitado para fazer entrevistas, conhecer as pessoas. Eu gosto de dizer que Lucas conversou com Dona Maria e as suas filhas. Então ele deve ter ouvido da própria Maria a história do nascimento de Jesus. Ou, se Maria já era falecida, desculpem os católicos, né, que creem na Assunção de Maria, nós não pensamos assim, mas na ausência de Maria, Lucas pode ter entrevistado as irmãs de Jesus, ou os irmãos de Jesus, e saber da história, tá bom? E aí, vamos lá, alguma pergunta? Deu para entender aí como é que é essa forma de construir os 3 evangelhos sinóticos? Por que eles são tão parecidos? Por que eles têm tanta coisa em comum? Mas, ao mesmo tempo, por que eles têm diferenças? Ficou claro para vocês? Tá. Chegou gente nova aí no bate-papo? O pessoal de Itapuã está participando também. Legal, que bom. Júlia Parmed, Silvia Delforge, sogrinha. A Silvia está longe, não está? Lá nos Estados Unidos. Silvia nos Estados Unidos, Deus te abençoe. Antônio Marcelino. Marcelino, de Coribe, na Bahia. Algum evangelho registra a vida de Jesus em ordem cronológica? A ordem cronológica, quem teria melhor cronologia? Não é? Vejam bem, todos os evangelhos silenciam sobre o grosso da infância de Jesus. Lucas fala apenas da apresentação de Jesus no templo, aos 40 dias, e depois vai falar daquele exame, né, do Bar Mitzvah, que é o ritual judaico em que uma criança, tendo aprendido a lei, ela é examinada na sinagoga. E Jesus, antes do tempo, porque normalmente o menino fazia isso com 13 anos, Jesus, quando tinha 12, numa ida dos pais para a Páscoa, lá no templo, Jesus se separa deles e se mistura lá com as autoridades do templo e faz o seu interrogatório. É como se ele fosse promovido a alguém habilitado pela lei 1 ano antes dos outros. Apenas Lucas que faz essa narrativa. Então, nós não temos muita informação sobre a maior parte da vida de Jesus.
Ele nasceu, 40 dias de nascido no templo, 12 anos no templo, e nada sobre a vida dele na Galileia. Tem a fuga para o Egito, né, que aparece também em Mateus, na perseguição de Herodes. Então fica lá 2 anos no Egito e volta, vai morar em Nazaré. Então nós temos pouquíssima informação. E sobre o ministério de Jesus, os evangelhos preferem respeitar a sequência de Marcos, aquelas idas e vindas a Jerusalém. Só que nos sinóticos elas não são muito claras. A gente se orienta um pouco mais por João. Mas João torce, às vezes, a questão da cronologia. Por exemplo, João coloca a purificação do templo no começo do ministério de Jesus, no capítulo 2. E os sinóticos colocam a purificação do templo na segunda-feira da semana chamada Santa, logo depois a entrada triunfal no domingo de Ramos. Então, quando foi que Jesus purificou o templo e expulsou os vendilhões? Foi no começo do seu ministério ou foi no final do seu ministério? A gente não tem segurança quanto a isso. Tem gente que diz que foi 2 vezes, mas eu prefiro pensar que João puxou isso para antes e que o fato aconteceu na semana chamada Santa. Então, nós não temos, de fato, uma narrativa cronológica, tá bem? Marcos ficou com uma espinha dorsal, então Lucas e Mateus seguiram a cronologia de Marcos. Maria Cecília está perguntando, Pedro sabia ler e escrever? É uma discussão boa, né? Algumas pessoas gostam de dizer que os discípulos eram idiotai e agramatai. É uma expressão grega que aparece em Atos dos Apóstolos. Logo após eles curarem aquele coxo que estava à porta do templo, chamado Formosa, eles entram lá, começa aquele tumulto e Pedro e João são levados até as autoridades. E eles começam a discutir com eles acerca das Escrituras. Vocês crucificaram Jesus e os profetas dizem isso, pá. Então tem uma discussão acerca das Escrituras. Eles começam a dizer que Jesus é o cumprimento dos profetas e as autoridades do Sinédrio ficam surpresas como é que aqueles 2 galileus conseguem argumentar. E o texto, as palavras usadas são, eles são iletrados e indoutos, idiotai e agramatai. Agora, o que é iletrado e indouto? Analfabeto? Ou eles não eram formados, estudados nas escolas rabínicas? Muita gente hoje diz que Jesus era analfabeto, que os discípulos eram analfabetos, que ninguém sabia escrever. Ora, gente, não é verdade, porque a lei foi escrita há muito tempo e os judeus tinham uma preocupação muito grande com essa questão de ensinar. No mundo grego também havia uma preocupação muito grande com ensinar. Então, esse pensamento que os apóstolos necessariamente eram analfabetos pode ser uma radicalização desse termo. É possível que os apóstolos soubessem ler, soubessem escrever, mas não fossem formados pelas grandes instituições rabínicas daqueles dias. Eles eram seguidores de Jesus, que também não era um rabino reconhecido pelas escolas rabínicas. Há um tempo atrás eu tive uma conversa com um colega de ministério, e ele me dizia que, como Jesus foi chamado de rabi, então Jesus deveria ter frequentado as escolas farisaicas, senão ele não poderia usar o título rabi. Mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que as pessoas de Nazaré se perguntavam, de onde lhe veio essa sabedoria? De onde veio essa sabedoria? Ele não é o filho do carpinteiro? Ou em Marcos, ele não é o carpinteiro? Então Jesus não frequentou as escolas rabínicas, nem seus discípulos frequentaram as escolas rabínicas. Mas isso não significa necessariamente que eles eram analfabetos. Agora, Cecília, em relação a Pedro, nós temos de fato uma coisa interessante. As 2 cartas de Pedro são muito diferentes nessa questão da precisão gramatical. Uma carta é bem escrita, outra carta é mal escrita. É sinal que, quando Pedro, pode ser que alguém versado em grego ajudou a escrever uma carta, e Pedro
de próprio punho, escreveu a segunda carta. Não é? Ou, talvez Pedro não fosse tão versado no grego, e um cara muito bom escreveu a primeira carta, e um cara meia boca em grego escreveu a segunda carta. Então, essas coisas de fato acontecem. Mas eu prefiro crer que eles sabiam ler, só não eram reconhecidos como graduados nas escolas rabínicas. Tá bem? Aqui no Instagram tem duas. A do pastor Antônio Lima, ele pergunta por que a ordem dos evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João? Por que não Marcos primeiro, já que o primeiro evangelho escrito? E o George ele complementa. Então a disposição dos evangelhos na Bíblia foi colocada de forma aleatória? Foi. No começo, eu não me lembro agora quem que foi que cometeu o erro, mas alguém lá atrás achava que Mateus era o primeiro evangelho, porque falava do nascimento e tal. Então, eu não lembro agora em que coleção. É porque a Bíblia é uma coleção de livros, né? Eu não lembro não sei se foi Jerônimo mesmo, que colocou Mateus primeiro e ficou valendo, não é? E nunca ninguém teve coragem de mudar a ordem. As cartas de Paulo acontece a mesma coisa. A primeira carta que Paulo escreve, das cartas que temos, a primeira carta escrita são as cartas aos Tessalonicenses. Só que na sua Bíblia você encontra primeiro cartas Romanos. Coríntio também é escrito antes que os Romanos. Não é? Então, a ordem da escrita das cartas de Paulo também não é cronológica. Tá bem? E nem mesmo os escritos joaninos nós temos a cronologia. Nós não sabemos se João escreveu primeiro o Evangelho, primeiro as epístolas, primeiro o Apocalipse. Então, os livros do Novo Testamento, nenhum deles estão organizados de forma cronológica. Tá bem? Mas eu facilitaria para a gente, né, se eles tivessem feito assim. Marcos, Mateus, Lucas, se bem que nós não saberíamos, né, se é Marcos, Lucas e Mateus ou Marcos, Mateus e Lucas. Também nós não saberíamos isso. Vamos lá. Mais alguma? Vamos lá, vamos para o terceiro slide. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma suspensão aí, viu, gente? Por causa do Instagram, que vai cair com 1 hora. Já passou 1 hora? Meu Deus, vocês falam demais. Mas aí, o que são então os evangelistas? Eles são autores, compiladores ou redatores do Evangelho? Que é uma pergunta meio capciosa e é para fazer vocês pensarem. Não é? Se eles são os autores, cada um então apresentou a sua versão, cada um escreveu de forma independente, cada um escreveu da forma que quis, não é? Eles produziram o conteúdo. Eu creio que essa nossa teoria documental esvazia essa ideia. Não é? Quando a gente fala que eles são os autores do Evangelho, puxa vida, o autor é aquele cara que cria, aquele cara que elabora. E eu diria que é pouco provável que nós possamos chamá-los de autores. Eu creio que a teoria documental é suficientemente razoável para que a gente entenda que eles reuniram uma coletânea de materiais escritos e de ditos, testemunhos, e compilaram uma obra. Então, eles são compiladores, certo? É aquele indivíduo que produz um livro que se chama de organizador. Ele pega 10, 12 especialistas, cada um escreve um texto num tema que ele recomenda e encomenda, depois ele reúne aquele material no livro. Ele é o organizador de uma obra. Eles seriam compiladores, são pessoas que reuniram o material e fizeram uma obra. Será que a gente pode dizer isso deles? Ou eles são redatores? O redator ele vai escolher seletivamente o material publicado pensando nos seus destinatários. Eu diria que nós temos essas últimas duas alternativas apenas. Compilar é você pegar tudo que você recebeu e você colocar tudo que tem, simplesmente dando um jeito, organizando a coisa, ok? O compilador, eu diria que ele não é alguém que, eu estou usando aqui dessa forma, em que ele pega todo o material e arranja o conteúdo, mas ele coloca todo o conteúdo ali. Eu estou lançando uma
duvidazinha a mais aqui, para fazer você pensar. E se eles são redatores? O redator, ele vai escolher. Isso aqui eu vou pôr. Isso aqui eu não vou pôr. Essa história me interessa, ela é muito importante para mim. Essa história eu tenho que contar. Essa história aqui, não, Marcos já contou, essa aqui eu não preciso colocar, ou essa história aqui essa história aqui não tem muito a ver com o meu público-alvo. Não é? Será que nós podemos trabalhar nesse nível? Ao invés de considerarmos que eles são compiladores que colocaram tudo, nós dizemos que eles são redatores, que eles escolheram do muito material disponível, eles escolheram parte desse material para publicar. E aí você vai ficar com uma perguntinha, né? E aquilo que eles não publicaram? O que aconteceu? Vocês entendem? Vamos dar um exemplo simples. Aquela história de João capítulo 8, daquela mulher pega em adultério. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se você pegar na sua Bíblia e analisar lá, você vai ver que no final do capítulo 57, ou no começo do capítulo 7, verso acho que é 53, ou no comecinho do capítulo 8, vai ter uma notinha de rodapé. Esta narrativa, essa história não consta nos melhores manuscritos. Então, essa historiazinha do quem não tem pecado atire a primeira pedra, ela não foi incluída nos sinóticos e ela não faz parte originalmente do Evangelho de João. Não faz parte. Mas, embora não seja um texto original de João, está lá na nossa Bíblia. Porque alguns manuscritos mais recentes contêm essa história. Pense o seguinte, quanto mais antigo é o manuscrito, mais perto ele está da época original, melhor ele seria. Quanto mais novo, mais cópia da cópia da cópia da cópia, menos confiável. Então, os melhores manuscritos, os mais antigos do Evangelho de João, não têm essa história. Daqui a pouquinho a gente encerra o Insta, só um minutinho. Então, os mais antigos não têm essa história. Mas como é que essa história foi parar lá no Evangelho de João? Porque essa história tem todos os elementos para ser uma história verdadeira. Tem tudo a ver. Então, alguém que conhecia essa história, a inseriu no Evangelho de João. Eu sei que você vai dizer, isso não é possível. Aconteceu. A gente chama de interpolação. A Bíblia tem algumas interpolações, textos que foram colocados lá. Eu só não vou falar de muitos não, só vou falar desse aí hoje, tá bom? Então, se Marcos, Lucas e Mateus tinham diversos textos e não usaram, eles se perderam. Essa história da mulher pega em adultério, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, pode ser uma história que Mateus, Marcos e Lucas, ou um deles, teve acesso. Pode ser, estou no mundo das hipóteses, tá bem? Só que decidiu não publicar. E essa história continuou na tradição oral, um documento, um pequeno papiro, um pequeno pergaminho. Em algum momento, lá na frente, 30, 40, 100 anos depois, alguém fazendo a cópia do Evangelho de João, com aquele outro negócio na mão, que ele sabia que tinha boa procedência, falou, uau, essa história não pode ficar perdida. E tacou essa história em João. E até hoje a gente tem ela, tá bom? Então eles seriam redatores, que escolheram certas coisas e descartaram certas coisas. O que eles descartaram, se perdeu. O que eles colocaram, nós temos aqui. Vamos fazer uma pausinha para reiniciar o Instagram. Enquanto isso, vocês vão mandando pergunta. Agora entrou pimenta aí, eu sei que vocês estão mais curiosos. Instagram vai e volta. E aí, enquanto isso, saudações para alguém aí do Facebook, do YouTube. Natan de Macapá. Ô, Natan,
Natan é um jovem pastor que tem um canal de vídeo muito legal também, viu, gente? Vocês precisam conhecer o Natan. Um abraço, meu amigo. Marcos Tinega. O Instagram já voltou. Esse Marcos eu não lembro, não. Se ele nega, ele me nega? Que história é essa? Abiram Rodrigues. Abiram, aluno aqui do seminário, São Sebastião. E Sebastião Libarino. Ok, graças a Deus. Deus abençoe você, gente. Tem uma pergunta do Natan aqui. Sim, Natan. Podemos afirmar que a passagem do final de Marcos é inspirada, mesmo que não conste nos melhores manuscritos? Nós temos um problema também do final de Marcos, né? Por que nós temos um problema? Porque existem 3 diferentes textos para o final de Marcos. O texto que nós temos é um texto majoritário, já é um texto que foi aceito, então ninguém dá número aos versículos, talvez seja melhor. A Oi. internet está oscilando muito aqui no YouTube. Há 3 versões diferentes para o Evangelho de Marcos. Então, do verso 9 até o verso 20, esse texto costuma estar entre colchetes na Bíblia. Eu estou aqui com o texto da Nova Almeida. A Nova Almeida é o mais recente texto em português, editado em 2018 pela Sociedade Bíblica do Brasil. É um texto em português mais moderno, abandonou o tu e o vós, e está usando a terceira pessoa, que é da nossa linguagem habitual. Recomendo a você, inclusive, trabalhar com essa versão mais moderna em português. Então, como não há segurança, né, de qual é o texto final, a gente acredita que essa parte do 9 ao 20, os versículos 9 a 20 do capítulo 16, foi um texto elaborado a partir de Mateus e Lucas. É uma coletânea dos outros e fizeram um texto adaptado, tá bem? Por outro lado, Natan, é assim, como nós não temos um pergaminho estupidamente antigo, absurdamente antigo, para que a gente possa dizer, ok, achamos o final de Marcos. A pesquisa historiográfica, essa manuscritologia, né? Pode ser que em algum dia, aí, numa dessas escavações doidas aí, alguém encontre um texto de Marcos do século II. E aí a gente diga, pronto, esse aqui é o Evangelho de Marcos. Mas enquanto a gente não achar, nós vamos ficar com esse que nós temos aqui, tá bem? Agora, o que temos é um texto válido, por quê? Porque ele não difere em nada dos outros evangelhos. Aliás, há quem diga que ele foi um final composto para dar término ao Evangelho de Marcos, usando as informações dos outros evangelhos. Ok? Alguma outra pergunta? Estamos discutindo, então, como é que foi feito cada um. Tudo bem? Ok, então agora vamos entrar numa parte interessante para nós. Vamos seguir essa teoria de que eles são redatores, ok? São redatores que escolhem textos. Vou para o próximo autor, autores e destinatários. Então vamos assumir a ideia de que eles são redatores, que eles têm muito material disponível e que eles vão escolher o material que eles querem usar em função dos destinatários. Vamos ver se a gente consegue dar sustentação para essa teoria, tá bem? Ok. Essa sustentação tem que estar no próprio texto, tem que ser sustentação interna. Nós não vamos ter essa informação na história, na tradição, mas nós podemos ver se internamente nós conseguimos dar sustentação a essa teoria de que os discípulos que escreveram, Marcos, Lucas e Mateus, tendo muito material disponível, escolheram aquilo que era mais conveniente para o objetivo deles. Isso teria muito a ver com o quê? Com duas coisas. Primeiro, qual é a mensagem que eles querem transmitir? E segundo, qual é seu público-alvo? Isso é um diferencial. Então, o que estão querendo dizer
e para quem estão querendo dizer. Vamos começar com Marcos, que é o primeiro evangelho. Como a gente observou, Marcos pode ter sido escrito em Roma ou pode ter sido escrito por Pedro e Marcos, pensando na igreja de Roma, que era uma igreja que tinha muitos judeus e também muitos gentios. Se a gente lembrar da carta de Paulo aos Romanos, ele manda saudações para muita gente, para muitos parentes, não é? E alguns, inclusive, que estavam no Senhor antes dele, já eram discípulos antes dele. Então, ali, uma grande igreja, que ninguém sabe quem é o iniciador da igreja de Roma, mas há uma forte presença judaica e uma forte presença gentílica. Tanto que é na carta aos Romanos que Paulo vai dizer, no capítulo 14, quem quer guardar sábado, guarda, quem não quer guardar, não guarda. Porque a igreja tinha muito judeu que guardava e muito gentil que não guardava. Então, Paulo não se atreve a pôr uma regra. Lá em Roma ele fala, cada um faça como quer. Não é? Então, pensando em Marcos como evangelho, escrito nessa perspectiva, para uma igreja híbrida, para uma igreja que nem é judaica, nem é gentílica, se a gente ler a primeira carta de Pedro, a gente vai perceber que as saudações que ele manda são para as igrejas que estão espalhadas na região da Ásia. Pedro, melhor dizendo, escreve a sua carta para as igrejas gentílicas. Não é para igrejas judaicas, não, são igrejas em cidades gentílicas, mas cidades onde há uma forte presença judaica. A diáspora, a dispersão dos judeus, colocou judeu em todo canto. Ok? Então vamos lá, pensando em Marcos como esse texto que vai se direcionar para os cristãos em Roma. Ok? Quem é Marcos? É um cristão do primeiro momento, morador de Jerusalém, no tempo do Evangelho, companheiro de viagem de Paulo e Pedro, escreve a partir de Roma ou para Roma, uma comunidade mista. Quem é Mateus? Mateus é um dos 12. Escreve para uma comunidade cristã de origem judaica, talvez Antioquia. É o testemunho da tradição. E Lucas é um gentio, um grego, que é companheiro de viagem de Paulo, escreve a partir de Roma, para as igrejas gentílicas, é uma possibilidade que Lucas tenha escrito no período em que Paulo esteve preso em Roma, porque foi ali que ele finalizou Atos dos Apóstolos. Então, naqueles 2 anos de prisão domiciliar de Paulo em Roma, Lucas teria escrito o Evangelho e também teria escrito Atos dos Apóstolos. Então, esses são os autores e os destinatários dos Evangelhos, ok? Vamos ver se a gente consegue, então, colocar em Marcos esses elementos de uma igreja mista, de um pensamento que está preocupado com Roma. Vamos ver se a gente consegue colocar em Mateus essa igreja judaica e em Lucas essa igreja gentílica. Tem diferenças nos textos que deem sustentação para que nós digamos que cada um deles foi um redator que selecionou o material que lhes era mais conveniente? Bom, pensando em Marcos, como Marcos tem o relato mais sucinto, o relato mais breve, não é tão fácil a gente achar particularidades em Marcos. Marcos é muito pragmático, ele vai para os milagres, ele vai para os sinais, e ele entra logo na questão da perseguição judaica, e é uma narrativa muito objetiva. Então, Marcos não tem muitos discursos, Marcos não tem tantas parábolas, Marcos tem mais milagres. Não é? Agora, é interessante que Marcos faz a mesma coisa, aliás, como é ele que determina o ritmo dos outros evangelhos, Marcos vai fazer essa curva, não é? da ascensão de Jesus, são os milagres, as curas, os sinais, o ministério galileu de muito sucesso, chega na declaração de Pedro que Jesus é o Messias e começa a descer para a crucificação. Então você tem a ascensão de Jesus na popularidade e começa a perseguição que vai culminar na morte de Jesus. Então Marcos é quem propõe essa ideia, não é? O sucesso do ministério galileu que culmina
com o ódio das autoridades judaicas, com a perseguição sistemática a Jesus, e, por fim, a narrativa interessante, todos os evangelhos vão ter isso. Jesus foi traído, julgado, crucificado, ressuscitado. Nenhum deles omite a traição. Nenhum deles omite o julgamento. Nenhum deles omite a condenação brutal. Nenhum deles omite a ressurreição. Esses são os 4 elementos preponderantes, não é, no final da história de Jesus. Traição. E a traição tanto tem a ver com o discípulo que trai, como tem a ver com as autoridades judaicas que conspiram. Porque é uma traição também. É a traição dos líderes judeus que estão se rebelando contra Deus, estão se rebelando contra a revelação de Deus, estão se rebelando contra o Messias. Os discípulos reconhecem em Jesus de Nazaré o Cristo, o Filho de Deus, aquele que João Batista profetizou lá atrás, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as autoridades judaicas traem o seu Cristo, traem o seu Messias, conspiram e encontram entre os discípulos um traidor. O Elton precisa ver essa ideia é nova. Né? Encontram entre os discípulos um traidor que é como eles. Alguém que não está vendo a vontade de Deus, a palavra de Deus encarnada, Deus presente. E por causa do dinheiro, no caso de Judas, por causa do poder das autoridades romanas, eles levam Jesus ao julgamento, à condenação pelos romanos, à morte pela crucificação. Tem uma mensagem que eu compartilhei, inclusive, no YouTube esses dias, no Facebook. É uma mensagem antiga, de 2018, eu creio, que eu falo sobre o julgamento de Pilatos e o julgamento do Sinédrio. Está lá no canal do YouTube, se vocês quiserem procurar, na playlist das mensagens. Eles precisaram que os romanos condenassem Jesus à morte, porque no feriado da Páscoa, na semana da Páscoa, eles não podiam executar. Tinham que ser os romanos a executarem. Então, nós temos em Marcos essa história tensa, né, que descreve como rapidamente, depois do reconhecimento de Jesus como Messias, ele vai ser negado, crucificado e ressuscitado depois pelo poder de Deus. Então, o que tem isso a ver com os romanos? Tem algumas expressões em Marcos que são tipicamente romanas. As moedas, por exemplo, eles usam a linguagem romana. A divisão de horas, aparece a divisão romana. Então, há algumas coisas próprias da linguagem, o lugar onde Pilatos está, o Gábata, né? Usa-se muito a linguagem romana no Evangelho de Marcos. As descrições, tudo que diz respeito a Roma, seja moeda, seja soldado, isso aí normalmente se usa o termo romano. Por isso que a gente vê internamente no texto de Marcos essa questão. Também, como eu disse, internamente no texto de Marcos está o ocultamento de Pedro, ou a ocultação, melhor dizendo, de Pedro. Pedro é a fonte oculta. Eu já demonstrei isso para vocês usando a passagem de Pedro andar sobre as águas com Jesus e também da declaração messiânica. Interessante também na transfiguração, como a narrativa é bem esvaziada na narrativa da transfiguração. Então, nós temos alguns elementos suficientes para mostrar que Marcos foi escrito à sombra de Pedro e que Marcos escolheu elementos muito interessantes para os romanos para provar algo bem simples, que Jesus era o Filho de Deus. Porque essa foi a condenação. Jesus foi condenado porque disse ser o Filho de Deus. E Marcos procura provar que Jesus era o Filho de Deus. Onde é que está isso? No começo do Evangelho. Se você ler o primeiro versículo de Marcos, é uma declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Pouco tempo depois vai aparecer os demônios, sabendo quem é Jesus. Aliás, primeiro tem a voz que fala do alto, quando Jesus vai ser batizado. A voz fala do alto: este é meu filho, a ele ouvi. Ou em quem eu tenho prazer, melhor dizendo. Essa é a declaração. Este é meu filho em quem eu tenho prazer. Então Deus testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Depois os demônios, quando Jesus se aproxima deles, eles dizem: que queres conosco, Filho de Deus? Então os demônios declaram que Jesus é o Filho de Deus. Por fim, os discípulos. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por fim, o centurião que está ao lado de Jesus na crucificação, quando Jesus morre, e essa narrativa também é contada por Mateus. O centurião, ao ver a morte de Jesus, naquelas circunstâncias, o céu enegrecido, enfim, toda a ambiência, ele vai dizer: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então o Evangelho de Marcos procura provar que Jesus é o Filho de Deus. E foi esse exatamente o argumento usado pelos judeus para condenar Jesus. Você, sendo homem, se faz igual a Deus. Quando Jesus estava sendo julgado por Caifás, ele diz: você verá o Filho do Homem assentado na glória. Ele usa a visão de Daniel, capítulo 7. Jesus avoca a si a figura de Daniel, capítulo 7, o Filho do Homem assentado num trono para julgar os reinos. Interessante que Jesus diz isso para o líder do Sinédrio, o sumo sacerdote, que o está julgando. Jesus diz assim para ele: você está me julgando? Pilatos depois estaria julgando Jesus. Herodes estaria tentando julgar Jesus. Mas Jesus falou assim: mas vocês vão ver o Filho do Homem sentado no trono. Sou eu que vou julgar vocês. Então o Evangelho de Marcos coloca as coisas no devido lugar. Jesus é o Filho de Deus. Ele foi julgado pelos homens porque, como profetizou, como disse João acerca dele, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. A profecia de Isaías, e se cumpre em Jesus. Ele foi levado como ovelha muda, mas ele é o juiz de toda a terra, tá bem? Então o Evangelho de Marcos tem essa característica, tá bem? Mas em Marcos, como eu disse a vocês, por ser um texto mais enxuto, não dá tanto para a gente saber o que ele escolheu e o que ele rejeitou. Porque Marcos é aquele texto que está contido nos outros. Então Marcos tem praticamente... ele é a nossa fonte primária. Mas é mais fácil usar esse argumento dos redatores para Lucas e para Mateus, para vermos elementos que eles incluíram de acordo com a sua conveniência, ok? Alguma pergunta aí sobre essa questão? Diga aí. Cris, é possível que algum texto tenha sofrido alguma interferência sobre algum ponto de vista? Cris Mentem, minha sobrinha, lá de São Paulo. Cris, eu sou seu avô, tá vendo? Hoje eu estou fantasiado de seu avô. Seu avô. Bom, possível não vamos dizer que é impossível, mas o Novo Testamento, em termos de documento histórico, é uma das coisas mais ricas que nós temos. Há mais de 20 mil fragmentos, papiros, manuscritos. Tem coisa que é pedacinho, é um versículo, um restinho de pergaminho, mas tudo isso ajuda. Há mais de 20 mil fragmentos do Novo Testamento e há textos grandes, não é? Tem certas obras dos filósofos gregos que há 4 cópias no mundo. E ninguém questiona se essas cópias são verdadeiras, se o texto de Platão, de Aristóteles, né, se esse texto foi assim mesmo. O Novo Testamento é muito confiável, por quê? Porque há muita coisa para comparar, para checar, certo? Então, é possível? Não vou negar, é possível. Eu acabei de dizer
que a história de João foi enxertada. O Natan me incitou a piorar o quadro, dizendo que o final de Marcos é um final compilado. E nós temos 3 diferentes versões para o final de Marcos. Não é? Nós não temos um único texto grego do qual se faz as traduções. Há 2 textos gregos dominantes hoje em dia. E um é o texto Receptus, de Erasmo, de Roterdã, que passou por 5 versões também. Erasmo foi melhorando seu texto cada vez mais. E há um texto que a gente chama de Nestle Adams, né, que a gente usa hoje. É um texto que baseia a maior parte das Bíblias que nós temos. Então, o próprio texto grego sofre constantes revisões. Ainda hoje, a ciência melhorou muito, não é? Então, hoje, com esses testes de leitura, tem pergaminhos, por exemplo, que antes eram ilegíveis a olho nu, mas hoje eles conseguem, com novos equipamentos, achar pigmentos e recuperar coisas que estavam perdidas. Então, nós temos hoje muita segurança do texto que conhecemos. Mas deixa eu dar um exemplo simples, então. Aquela frase tão conhecida de passar é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo passar no fundo de uma agulha. A maior probabilidade ali é que a palavra não seja camelo, mas seja uma corda a passar no fundo de uma agulha. Porque não faz muito sentido alguém pegar um camelo e tentar passar numa agulha. Não faz sentido isso. Então é mais provável que a palavra original ali seja uma corda no fundo de uma agulha. Mas é uma diferença muito pequena de uma palavra para outra. E em alguma época o pergaminho, a corda virou camelo, e até hoje é camelo, e tudo bem. Mas a gente deixa isso para lá, porque o importa o que Jesus quis dizer, que é difícil um rico entrar no céu. Mas é possível que num texto ou outro haja, mas a nossa segurança hoje eu diria que é cada vez melhor. Quanto mais evolui a ciência, quanto mais evolui a pesquisa histórica, química, científica, mais confiança a gente tem no texto bíblico. Tá? Tudo bem? Oi. Uma pergunta aqui do Marcelino. Sim, Marcelino. O Evangelho de Mateus retrata Jesus como Messias. Marcos o retrata como servo. Lucas o retrata como filho do homem. E João o retrata como filho de Deus. Qual o objetivo desses diferenciais? Essa forma de dizer, Marcelino, está associada a uma antiga compreensão que hoje a gente já não abraça com muita facilidade. No passado, o pessoal usou as 4 fisionomias que aparecem nos seres viventes vistos por Ezequiel e que se repete lá no Apocalipse. Eu vi o ser vivente que tinha cara de boi, cara de homem, cara de leão e cara de águia. Rosto, né? Desculpa, estou falando cara, né? Rosto de boi, rosto de homem, rosto de leão e rosto de águia. Aí o pessoal pegou essas coisas e colocou um estereótipo em cada evangelho. O boi é o servo, porque o boi trabalha, boi é para puxar o arado. Então é o Jesus servo de Marcos. O leão é o leão de Judá, então é o Messias de Mateus. O homem é o homem mesmo, então em Lucas ele é o filho do homem. E em João é o evangelho espiritual, é o evangelho da águia, é o evangelho que ora de cima. Então ele é o filho de Deus. Então esses 4 adjetivos, o filho de Deus, o filho do homem, o servo e o Messias, foi feito para combinar com os 4 rostos dos seres viventes. Mas, honestamente, hoje a gente não acredita nisso. Por quê? Porque hoje a gente entende que cada evangelho foi escrito independentemente, pensando num público-alvo. Nós é que ficamos adjetivando ou então colocando uma capa. Por exemplo, se alguém fosse dar uma capa para o evangelho de Marcos hoje, colocaria a cara de um boi, para dizer que é o evangelho do servo. Mas em Mateus Jesus não serve? Não é em João que Jesus se cinge de uma toalha e se coloca como servo?
Em Lucas, Jesus não serve também? Ou então, Jesus não é o Filho do Homem, em Mateus e Marcos? É, em Mateus e Marcos também está dito que Jesus é o Filho do Homem. Então, essas afirmações não se sustentam. Jesus é o Filho de Deus nos 4 evangelhos. Aliás, eu acabei de dizer que em Marcos está dito, né? Jesus, o Filho de Deus. Então, dizer que João é o Evangelho do Filho de Deus, não. Jesus é o Filho de Deus nos 4, Jesus é o Filho do Homem nos 4, Jesus é o servo nos 4 e Jesus é o Messias nos 4. Então, eu não concordo com essa divisão, Marcelina. Eu acho que isso aí foi lá atrás, quando o pessoal fez esse link com os seres viventes, mas isso não se sustenta hoje, tá bom? Agora, você vai encontrar isso em alguns livros. Porque tem livro que parece que é novo, mas foi escrito há 50, 60 anos atrás, ou até 100 anos atrás. Então, às vezes, você encontra isso no livro, mas eu não penso assim, tá bom? Tem 2 aqui no Instagram. Sim. Uma da Rose, onde estão os textos originais? No Vaticano? Não, essa história de que o Vaticano tem os documentos escondidos, os textos originais se perderam porque não havia como conservar. Pergaminho, o pergaminho que é de couro dura mais, mas o papiro é uma fibra vegetal, dura pouco. Então nós não temos coisas antigas assim. Os manuscritos mais antigos que temos foi uma casualidade, né? Numa região desértica, no sul de Israel, que é Qumran, uma região seca que nunca chove. Um grupo sectário se isolou, guardou alguns pergaminhos enrolados, com muito cuidado, alguns são até de cobre, e guardou em jarros de barro vedados, e colocaram numa caverna. Então são os famosos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em data recente, 1951, se me falha a memória, mas eles datam do 2º século. Eles são antigos e foram conservados milagrosamente porque estavam num jarro vedado numa região de baixíssima umidade e de pouca variação de temperatura. Então, esses pergaminhos estão extraordinariamente conservados para a idade que têm. Os originais não existem. Nós chamamos de autógrafos, né? A carta de Paulo, a carta de Mateus, o original nós não temos. Nós temos cópias com 500, 600, 1000 anos, né? Tem cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Tem cópias em diferentes idiomas, então se compara o idioma siríaco, o copta, o grego, o latim. Então você pega as diferentes traduções muito antigas e vai chegando o mais próximo possível do original. Quem nega a ciência não percebe que a Bíblia só é Bíblia, só está na nossa mão por causa da ciência. Se não houvesse ciência, linguística, gramática, história, arqueologia, nós não teríamos essa qualidade de Bíblia que temos. A ciência é responsável pela qualidade do texto bíblico que nós temos. Agradeça a Deus pela ciência. Não pensa que a ciência mata a fé. A ciência salvou o texto bíblico. E o Antônio Oliveira, por que os livros de Mateus, Marcos e Lucas não falam onde Jesus esteve nos dias antes de ressuscitar? Nos dias antes de ressuscitar? Porque só na epístola de Pedro vai dizer que ele desceu. Olha, na época dos evangelhos, eu creio que isso não era uma pergunta importante para eles. Era uma pergunta que eles não se faziam. E por isso eles não tinham que responder. Quando Pedro escreve a sua carta, ele vai dizer que Jesus, quando morreu, desceu ao abismo, ao Hades, né? Então essa é uma informação que está só na carta de Pedro e é um assunto para discutir outro dia. Por que Pedro falou? Porque Pedro entendeu que devia falar. Por que os evangelhos não falaram? Porque decidiram não falar. Isso eu não tenho poder de dizer, né? Realmente, a omissão não é fácil de explicar. Ok? Tudo bem?
Vamos caminhar então um pouquinho para Mateus. O que que nós podemos dizer de Mateus que é original e que é diferente? Bom, Mateus tem uma preocupação com uma igreja judaica. Por que que a gente diz isso, que o evangelho de Mateus é para uma igreja judaica? Percebam o seguinte, Mateus é o único que vai dar a genealogia de Jesus, preocupando-se com estabelecer os vínculos. Ele descende de Abraão, ele descende de Davi, não é? Ele procura deixar claro, inclusive, a perfeita ligação de Jesus com a sua família judaica. É interessante que Mateus começa de Adão e vem até Jesus. Lucas faz a ordem inversa, mas depois eu falo de Lucas. Então, Mateus, já no seu capítulo 4, quando apresenta a genealogia, ele demonstra quem é Jesus. Ele vai, por exemplo, na narrativa da natividade, ele vai falar muito de José. É José quem tem os sonhos. É José quem recebe a visita do anjo. Ele vai falar da perseguição de Herodes contra as crianças, vai dizer que Jesus é levado para o Egito e cumpre uma profecia. Do Egito chamei o meu filho. Originalmente, essa profecia diz respeito a Israel. É um profeta do Antigo Testamento que está poeticamente dizendo que Deus trouxe Israel do Egito. Mas Mateus vai pegar esse texto e vai aplicar a Jesus, dizendo que Jesus também foi chamado do Egito. Isso está indicando o quê? Que Jesus é um filho de Israel. Que Jesus é o novo Israel. Tá? Então existe essa preocupação em Mateus de destacar a afinidade de Jesus, os vínculos de Jesus com o Israel. Há também uma preocupação, por exemplo, no Sermão do Monte, só Mateus vai dizer que Jesus, falando assim, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Embora ali esse texto, a palavra grega para cumprir, não é no sentido de obedecer, mas é no sentido de completar. Mas é Mateus quem vai dizer que não vai cair um J e um tio da lei sem que se cumpra. Então há uma grande valorização da lei em Mateus, e só em Mateus. Há uma severa condenação aos escribas e fariseus no capítulo 23. E só em Mateus os fariseus levam aquela pedraiada toda de Jesus. Não é? Por quê? Porque Mateus está preocupado com o ambiente da lei. Quando Mateus escreve o seu evangelho, uns dizem que ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém. Outros vão dizer que é depois. Mas, de qualquer forma, na época de Mateus, havia um movimento judaico muito grande para definir quem estava certo. Se Mateus foi escrito depois da destruição de Jerusalém, e é uma possibilidade não pequena esse negócio, né, que nós teríamos um evangelho aramaico de Mateus, e nós teríamos depois um texto que junta esses elementos de Marcos, de Mateus, de Kelly, e faz um texto para essa igreja judaica. Esse texto mateano, ou para a comunidade mateana, esse texto é uma alternativa numa época em que o judaísmo está se repensando. O templo foi destruído, isso é uma possibilidade, o templo foi destruído no ano 70, e agora diferentes correntes do judaísmo estão tentando se apresentar como aqueles que vão manter viva a tradição. E uma tradição forte é a tradição farisaica. E Mateus apresenta um evangelho forte, que condena o farisaísmo, para convidar essa igreja judaica a ser a melhor expressão daquele antigo povo, da antiga aliança, por meio de uma igreja judaica cristã. Tá bem? Aquilo que seria hoje o judeu messiânico, não é? Seria mais ou menos o objetivo do Evangelho de Mateus. Manter unida a comunidade judaica, que havia perdido o seu templo, mas que agora pode se unir ao redor de Jesus Cristo, o novo templo. E é por isso que é só em Mateus que estou edificando a minha igreja. E a palavra igreja é a palavra grega, eclésia, que a gente tanto usa, o grego do eclésia, a gente esquece que Jesus não falava grego. Jesus falava aramaico.
E Mateus, muito provavelmente, escolheu a palavra eclésia, porque é a palavra que se usa na tradução grega do Antigo Testamento para a comunidade de Israel. Deixa eu explicar então com outras palavras. No Antigo Testamento, quando Moisés falava com o povo de Israel, reunindo a congregação, que às vezes Moisés falava com os líderes, mas tinha vezes que Moisés reunia a congregação, reunia o povo. A palavra hebraica para isso, no Antigo Testamento, é kahal. Quando, muitos séculos depois, foram traduzir todo o Antigo Testamento para o grego, essa expressão do ajuntamento de Israel, do ajuntamento de todas as tribos, diante de Moisés para ouvir a palavra do Senhor, ou diante de Josué, essa palavra kahal, ela é traduzida no grego para eclésia. E é essa palavra que Mateus resolve usar no seu evangelho. Então, o que Mateus está dizendo? Jesus diz: estou edificando a minha comunidade, estou edificando o meu povo, estou edificando a minha nação, estou edificando as minhas tribos. É a mesma concepção de Moisés que chamava todo o povo, é Jesus reunindo todo o seu povo. Só que Mateus é inclusivo. Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então, Mateus preserva a ideia de que Israel é o povo chamado, é o povo de Deus, é o povo sacerdotal, mas ele vai dar testemunho para todas as nações. Então é interessante o judaísmo presente em Mateus, e principalmente o antifarisaísmo, que era a corrente que rivalizava com o cristianismo judaico naqueles dias. Tá bom? Alguma pergunta sobre essa questão de Mateus, ou algum repeteco sobre Marcos? Eu sei que essas informações às vezes são um pouquinho complicadas. Se não deu para entender, a gente explica um pouquinho melhor. Mas estão entendendo que o Evangelho, então, tem um objetivo? O Evangelho de Mateus está focado numa comunidade judaica. Por isso que ele tem características distintas de Marcos. Porque ele está pensando num grupo específico, numa igreja judia. Eu diria que, se a gente lê Tiago e Mateus, a gente encontra mais ou menos o mesmo povo. Tá? Emanuela da Hora. Sim, Manu. Pastor, podemos pensar que Pedro optou por ocultar os fatos a seu respeito para não estar sendo comparado com Jesus? Exemplo, a sua declaração de morte, segundo a tradição, reafirmando João 3,30. Sim, é bem provável que esvaziar-se é um comportamento normal de um homem de Deus. Não é? João Batista já dizia isso: convém que ele cresça e que eu diminua. É a lógica que vai inspirar os discípulos, porque é bem provável que os pescadores que passaram a seguir a Jesus também tiveram primeiro contato com João Batista. Eles entenderam, lógico, isso aí, que o importante é Jesus, o importante não eram eles. Eu creio que essa diminuição de Pedro tem a ver com isso, ele ocultar-se para que Cristo resplandeça. Tá bem? Paulo fazia, de certa forma, a mesma coisa. Né? Quando Paulo fala de quem eram os apóstolos, nós somos a escória, nós somos os rejeitados. O importante é que Cristo apareça. Né? Mais alguma coisa? Vamos lá, agora eu queria observar com vocês em Lucas, que em Lucas também é muito legal, se Mateus tem essa pegada judaica, não é? Vamos ver Lucas, o slide de Lucas aí, pontos salientes de Lucas. Jesus como Salvador e Senhor, não é? Jesus é o Messias em todos. Em Mateus ele é mais o Messias davídico, né, que descende de Davi, mas em Lucas ele é particularmente mais abrangente. Ele é Salvador e ele é Kyrios, ele é Senhor. Há uma interessante inclusão das mulheres. Por que a natividade
Em Lucas é a narrativa de Maria. Maria recebe a visita dos anjos. Do anjo Gabriel. Em Lucas aparece a Ana, a profetisa que estava no templo orando, não é? Nós temos uma presença maior de mulheres, as mulheres que sustentavam Jesus com seus bens. Está lá em Lucas capítulo 8. Há uma atenção maior, a mulher pecadora do capítulo 7. É muito interessante a ressurreição do filho da viúva de Naim, a mulher cirofenícia, alguns detalhes da história são bem interessantes em Lucas. Então nós temos uma inclusão de mulheres no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque é próprio da cultura grega, né? A cultura grega valorizava mais o papel feminino. E a gente sabe que na cultura judaica, testemunho de mulher não era aceito em tribunal. Tanto que quando as mulheres chegaram no sepulcro dizendo que viram Jesus, os discípulos duvidaram. Nem aqueles homens levavam a sério a opinião das mulheres. Não é? Quando Maria, irmã de Lázaro, se assenta a Jesus, aos pés de Jesus para ouvi-lo, Maria se assenta na condição de discípulo. É por isso que Marta fala para ela: mestre, manda minha irmã vir me ajudar, lugar de mulher é na cozinha. Não é? E Jesus fala: não, ela escolheu o melhor lugar, deixa ela aqui. Maria estava num lugar que só os homens ficavam. Maria estava junto com os discípulos. E Jesus falou para ela ficar ali mesmo. Então, Lucas conta certas coisas, adotando essa postura de Jesus, de valorizar as mulheres, coisa que os homens, mesmo os homens do Novo Testamento, não tinham muita facilidade para fazer. Tá? Também tem algumas coisas diferentes em Lucas, a inclusão de Zaqueu. A história de Zaqueu, a história do ladrão da cruz, a história do bom samaritano, a história do filho pródigo, a mulher pecadora do capítulo 7. Por quê? Porque Lucas coloca muita coisa como graça. Existe em Lucas o elemento da graça, que não é tão facilmente percebido nos outros dois sinóticos. Se você pensar naquela mulher pecadora do capítulo 7, que vai chorar aos pés de Jesus na casa de um fariseu. E Jesus fala: ela me lava os pés com lágrimas. É a oração do publicano e a oração do fariseu. O publicano que bate no peito e diz: ai de mim que sou pecador, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Então a graça está presente para aquela mulher pecadora e não para aquele homem arrogante. A parábola do bom samaritano é graça. Quem ama não é o levita, quem ama não é o sacerdote. Quem ama é o samaritano, aquele cara que é rejeitado, aquele povo que é rejeitado, mas Jesus diz que eles amam, e quem ama é amado. Mas principalmente a parábola do filho pródigo, uma das parábolas menos compreendidas do Novo Testamento, que as pessoas pensam que o filho pródigo é o crente desviado que volta para o Evangelho, mas na verdade é uma grande censura ao filho mais velho que representa os fariseus e mestres da lei que ficavam chocados, escandalizados pelo fato de Jesus comer com publicanos e pecadores. Eles censuravam Jesus: o vosso mestre come com publicanos e pecadores. É o começo do capítulo 15 de Lucas. E aí Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. E termina com o filho mais velho, que ficou em casa, dizendo: poxa, pai, eu que estou aqui, trabalho, faço tudo que o senhor manda, para mim o senhor nunca deu um cabrito para comer com meus amigos. E para esse meu irmão aí, que gastou todo o dinheiro na farra, eu não vou falar a expressão que me veio na cabeça aqui agora, gastou todo o seu dinheiro aí, foi o seu dinheiro, né, o dinheiro do pai, para ele só dar o novilho cevado. A graça. Os fariseus e mestres da lei não entendiam a graça, porque Jesus comia com publicanos e pecadores. Por que só Lucas conta a história do filho pródigo? Porque Lucas anda com Paulo, é o evangelho da graça, não é o evangelho da lei. É uma forma de dizer: ó, vocês que acham que são o filho mais velho, que obedecem, que fazem tudo, vocês não têm consciência, vocês não agem como filhos, vocês agem como escravos. Vocês agem como escravos.
Mas aqueles que são acolhidos pela graça, esses sabem o que é verdadeiramente ser filhos de Deus. Então, o ladrão da cruz. Em Mateus, os dois malfeitores estão insultando Jesus. Mas em Lucas, um deles mostra arrependimento. Por que Mateus não conta isso? Não sei, talvez ele não soubesse da história. Talvez ele não soubesse, porque não esteve com ninguém que estava ao pé da cruz. Vocês sabem quem estava ao pé da cruz? As mulheres. As mulheres estavam ao pé da cruz. Quem é que pode ter ouvido a história? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só as mulheres. Só as mulheres. Mateus, aparentemente, judeuzão, não dava muito crédito à história das mulheres. Mas Lucas dava. Então é possível que só Lucas contou o arrependimento daquele homem nas suas últimas forças. Talvez ele tenha até começado insultando, como diz Mateus, mas ao final, depois de 3 horas de crucificação, ele viu Jesus e ele se arrependeu. Pode ter sido assim, não é? Os 2 evangelhos estão certos. Em dado momento os 2 insultam, mas depois um dos que insultam se arrepende e encontra o quê? Graça. Hoje estarás comigo no paraíso. Então o evangelho de Lucas tem uma aproximação muito interessante com a pregação de Paulo. Há elementos que Lucas fez questão de incluir. E há elementos que Mateus fez questão de incluir. Porque Mateus escreve para uma igreja judaica e Lucas escreve para uma igreja gentílica. Ok? Vamos caminhar para o fim aí, que nós já estamos com quase 2 horas de conversa. Né? Se tiver alguma pergunta aí sobre Lucas, pode mandar aí. Também alguma contribuição. Ok? Mas em todos os evangelhos, vamos caminhar aí para os últimos slides. Em todos os evangelhos, a missão de Jesus é a mesma, tá? Nos evangelhos sinóticos. Jesus é o Salvador e Redentor. Jesus traz a resposta para as necessidades físicas, sociais e espirituais das pessoas. Jesus oferece cura e compaixão. Nisso os evangelhos são similares. Em todos eles, Jesus é o Salvador. Jesus veio agir para salvar. E para salvar não apenas a alma. Jesus veio dar resposta para o sofrimento físico, para o sofrimento emocional. Jesus veio dar resposta, inclusive, para o sofrimento econômico, quando ele propõe a generosidade. Não ajunteis tesouro na terra. Aquele que tem, reparta com quem não tem. Não é? Quanto falta? Falta 15. Então, nós temos Jesus dando resposta, inclusive, para as questões sociais, para a inclusão das mulheres, para a inclusão das crianças, para a valorização de todas as pessoas, para a pacificação dessa animosidade com os samaritanos. Não é? Jesus censura Tiago e João, que propõem lançar fogo sobre os samaritanos. Então, Jesus propõe reconciliação, propõe paz. Jesus é o cara, né? Jesus é o salvador e transformador da sociedade. Okay? Jesus também apresenta uma pregação que é um sinal do reino messiânico. A proclamação, o reino é chegado, arrependam-se, convertam-se, mudem. Né? Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Né? Jesus também vai ensinar essa aproximação de Deus como Pai. Isso é uma inovação. E é próprio dos evangelhos essa afeição que Jesus ensina. Ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos, e a oração é Pai Nosso que está no céu. Ele ensina os discípulos a pensarem que o Pai é bom, o vosso Pai Celestial é bom, o Pai sabe o que vocês precisam, o Pai contou os vossos fios de cabelo, o fio de cabelo da vossa cabeça, Ele vai suprir vocês, Ele vai cuidar de vocês. Não é? Então, essa apresentação do Pai, essa revelação, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Os evangelhos mostram isso. Não é? E é importante que a gente entenda isso. Jesus também vai aparecer nos evangelhos como o grande denunciador, ao lado de João Batista, e a condenação dos religiosos daqueles dias. Nós não sabemos precisar por quê,
Mas o sistema judaico, começado por Esdras, no retorno do cativeiro, se transformou depois de uns anos naquilo que a gente conheceu como judaísmo, e nos dias de Jesus não servia mais aos interesses de Deus. Foi o que a gente conversou outro dia aqui, falando sobre a figueira, não é? Que foi amaldiçoada, que não dava mais frutos. Infelizmente, a lei e os profetas eram lidos, eram estudados, mas isso não produziu uma religiosidade que glorificava a Deus. Muito pelo contrário, Jesus veio para julgar todo aquele sistema que usava o nome de Deus em vão. E eu quero até aproveitar esse gancho e dar um alerta a vocês. Cuidado, tem gente usando o nome de Deus em vão hoje, no nosso país. E tem gente enganada, pensando que esse sistema religioso que está sendo cooptado pelo poder está a serviço dos interesses do reino de Deus. Vocês tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com quem usa o nome de Deus em vão. Então Jesus veio condenar esse sistema religioso. O outro slide. A missão de Jesus também tem a ver com o sofrimento, né? O sofrimento é parte da missão de Jesus. Os evangelhos deixam isso claro. Ele veio para morrer. Ele veio para entregar a sua vida. E a missão foi compartilhada com os 12. É interessante que em Mateus, os 12 são mandados de 2 em 2, e em Lucas, de forma curiosa, aparece um segundo envio, e é o envio dos 70. Muita gente não entende, porque é difícil perceber esse envio dos 70, mas é o seguinte, quando você vai lá atrás para o Gênesis, para as nações que descendem dos filhos de Noé, você vai encontrar 70. E é por isso também que quando Moisés vai pedir a Deus, ajuda, Deus diz que vai derramar do seu espírito sobre 70 dos líderes. É um número simbólico, é um número que envolve a totalidade, não é? Envolve as nações. Então a missão dos 12 é a missão para Israel, a missão dos 70, a missão para o mundo. Está presente em Lucas, que tem essa visão global, não é? Então é a missão compartilhada com os discípulos, porque também não é só uma missão daqueles que Jesus mandou, mas dos continuadores. Todo aquele que recebe o Espírito Santo é testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Os evangelhos vão apresentar a fundação dessa eclesia, dessa igreja, que é o povo de Deus que está espalhado em toda a terra. E os evangelhos vão apresentar Jesus não somente como Salvador, mas também Jesus como juiz escatológico. Esse Filho do Homem que aparece lá no profeta Daniel, no capítulo 7, é esse juiz escatológico que Jesus evoca a si. Na sua autoridade de Filho de Deus, ele vai julgar. Né? E vai julgar porque ele proferiu a palavra, porque ele trouxe o ensino, e a quem mais é dado, mais será exigido. Tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido que nesses pontos os evangelhos são, de fato, coesos. Eles apresentam uma unidade da missão salvadora de Jesus, do significado da morte expiatória de Jesus, do poder da ressurreição de Jesus. Tudo isso é uniforme nos 3 evangelhos. Eles variam um pouco nas narrativas, eles acrescentam alguns elementos que interessam para o seu público-alvo, mas, no essencial, os evangelhos mantêm uma única linha de ação. Por quê? Porque eles pegam Marcos como seu eixo central e todos eles vão seguir a mesma lógica. A missão na Galileia, as curas, os sinais, a pregação, a perseguição, a morte vicária e a ressurreição no poder do Espírito Santo. Ok? Tudo isso aí funciona harmonicamente nos 3 evangelhos. O que tem isso a ver com o espírito do texto? É que quando você lê Mateus, você tem que entender para quem Mateus está escrevendo. Quando você lê Lucas, você tem que entender para quem Lucas está escrevendo. E isso faz toda a diferença na interpretação dos textos. O que eu estou tentando ensinar para vocês é que nós devemos ler os evangelhos com as lentes de hoje, mas também com alguma compreensão da proposta do autor ou do redator. Quando eles escreveram o evangelho, eles tinham algo em mente.
Eles tinham um público-alvo, eles tinham um foco. E quando você discerne, compreende esse foco, fica mais fácil de você entender por que o texto é assim e não de outro jeito. Qual é, então, o resultado desse pensamento que eu estou tentando passar para vocês? Capacidade de interpretar melhor os evangelhos, entender melhor o texto. Quantos minutos temos no Insta? Temos 4 minutos no Insta. Então, meu objetivo é ajudar vocês a entenderem a Bíblia. Como eu tenho dito nas nossas conversas, né, a Bíblia é um livro que muita gente lê e pouca gente entende. Então, se vocês estiverem afim de a gente continuar com esses nossos papos aqui, eu vou dar algumas chaves, alguns segredinhos, para ajudar vocês que costumam ler tanto a Bíblia, terem mais facilidade para compreender a mensagem. Tá bem? Eu sei que parece que é muita informação, é muita pedagogia, é muita história, mas você tem que ter um cenário. Quando você tem o cenário atrás, você entende o personagem. E o Evangelho, ele aconteceu num momento histórico. Jesus de Nazaré é de Nazaré. O que é Nazaré? Morreu em Jerusalém, mas o que é a Jerusalém que Jesus morreu? Não é a Jerusalém de hoje, do Benjamin Netanyahu. Então, quando você compreende o cenário, talvez você consiga entender melhor o texto. É a maneira que eu estou tentando colaborar para o seu crescimento, para a sua edificação e ajudar você a amar a Bíblia. A Bíblia é um livro apaixonante. A Bíblia é um livro instigante. A Bíblia é um livro desafiador. E é por isso que eu amo estudar a Bíblia e eu amo conversar sobre a Bíblia. Só que demanda tempo para a gente aprender. E eu estou convidando você, a gente durante algumas semanas, discutir o espírito do texto. Que texto? Hoje eu falei de 3 evangelhos, é muita coisa. Talvez qualquer dia a gente fale de um texto menor, vamos fazer algumas experiências, tá bom? Vão mandando feedback para mim, vamos dando um retorno. Quem tem meu WhatsApp aí, aproveita. Quem tem meu Facebook, meu Instagram, manda uma mensagem lá para mim e a gente vai conversando, tá bom? Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, tá bom? E principalmente vocês do YouTube, antes de sair, dá uma curtida lá, diga que gostou, e se não gostou, bota o não gostei também, mas depois, por favor, me manda uma mensagem e me diz por que você não gostou. Eu só posso melhorar se vocês me derem um feedback legal. A propósito, meu bigode eu vou tirar, tá bom? Eu vou dormir no quarto com a minha esposa, não na sala, então depois eu vou me despedir do meu bigode, tá bom? As anteriores estão no YouTube, gente. Se vocês entrem principalmente no YouTube da PIB, PIB Oficial, você vai encontrar lá as aulas ao vivo, tá bem? Eu vou pedir depois para o Wander separar nos playlists, e aí ele faz um canal separado das nossas aulas, tá bom? Um abraço para todos, Deus abençoe, curte, mande coração, e se tiver disposto, semana que vem, a gente está aqui. Só nessa aqui agora, né? Gente, um abraço para todos aí. Deus abençoe.